Eu quero contar para vocês hoje uma história real de uma criança com altas habilidades. Talvez o melhor título é Uma Criança Incompreendida. Ninguém entendia essa criança. E essa história real é de uma menina extremamente inteligente, mas que era vista pela escola como problemática. Você já deve ter ouvido essa história antes. Ela chorava facilmente, ela questionava os professores, ela parecia sempre frustrada. E a escola suspeitava de vários transtornos, ou taxava ela, rotulava ela. Mas isso não era real. E a história é outra. A história deveria ter um outro começo. E esse começo aconteceu quando ela chegou para atendimento com 9 anos de idade. Os pais já estavam desesperançosos, preocupados, porque a escola dizia: ela é muito inteligente, mas é difícil. E muitas vezes você já deve ter ouvido isso. Os comportamentos incluíam o tédio em sala de aula, questionamento das regras, uma sensibilidade emocional intensa, ela chorava por tudo praticamente. Algo muito comum em crianças com altas habilidades, mas que eles ainda não sabiam a respeito. E aí, durante as sessões, a gente começou a perceber alguns sinais importantes e a gente foi pontuando. Então, além dos outros comportamentos, ela tinha uma curiosidade acima da média, uma curiosidade profunda. Ela gostava de pensamentos complexos e abstratos, vocabulário avançado para a idade. E essas características, elas são descritas como dentro do modelo de superdotação do José Renzulli. E Renzulli faz uma descrição muito hábil sobre um comportamento de altas habilidades, que deve envolver 3 coisas: habilidade acima da média, criatividade, envolvimento intenso com uma tarefa, de interesse ou com um assunto de interesse. O maior sofrimento da menina não era intelectual, era emocional. Ela estava em sofrimento emocional. E isso é importante a gente compreender. Uma criança não compreendida dentro das altas habilidades, ou melhor, não identificada na condição de altas habilidades, entra em sofrimento profundo. Não é um sofrimento leve, é um sofrimento que dói na alma de ver. É um sofrimento muito difícil para a criança e para a família. E ela falava muito isso assim: eu sinto que ninguém me entende. E ela trazia essa dor todas as sessões. E aí, se a gente olhar por Dombrowski, a gente vai perceber que muitas crianças com altas habilidades apresentam essa intensidade emocional. Elas sentem profundamente, num lugar muito profundo. E aí a gente teve que organizar toda uma intervenção com essa família. E o trabalho, quando a gente tem uma família com altas habilidades, não é somente com a criança, isso é muito importante. A criança não vai ter força de modificar tudo que é necessário ali. Ela vai precisar, e é necessário que a intervenção, que a orientação seja feita com a família. Então, é um trabalho família, escola, criança. Entenderam? Família, escola, criança. Então, a gente foi começando esse movimento. Então, a gente fez com que a família compreendesse a intensidade dessa criança. Ensinou a família a validar as emoções e também adaptar suas expectativas, para que ela pudesse se sentir compreendida, aceita, acolhida. E quando a gente olha para a teoria do apego, o processo de vinculação muda qualquer situação que seja difícil dentro de um sistema familiar. Porque, na verdade, uma criança qualquer pessoa só precisa ser acolhida na sua dificuldade e ter ali um lugar seguro, uma base segura emocional, um sistema, adultos, que possam dar para ela a condição de segurança emocional. E aí, o melhor dessa história, o mais bonito dessa história, foi que muito rápido, em menos de 6 meses, muito menos do que isso, nós tivemos uma mudança muito clara na família, na escola e na criança. Primeiro, foi orientado que essa criança passasse por uma avaliação neuropsicológica, para que acontecesse, de fato, a identificação da condição de altas habilidades. Assim que a gente teve a avaliação dessa criança e foi identificado que ela era uma alta habilidade na questão acadêmica,
a gente começou a orientar a escola e a família com relação às adaptações que eram necessárias fazer dentro do sistema escolar. Com isso, a menina foi diminuindo os comportamentos desafiadores, foi aliviando, a família foi conseguindo ser mais presente, mais vinculada, com menos rótulo, com menos estresse na relação. Então, a relação tirou todo aquele peso que tinha dentro dessa relação. Resultado disso, ela passou a ser mais confiante, ela começou a contribuir mais na escola, porque agora ela só não era estranha, ela também tinha uma contribuição, e ela simplesmente se sentia compreendida. Não mudou nada na inteligência dela. Na verdade, o que mudou foi o ambiente em torno dela. E é sobre isso. A orientação familiar para famílias com altas habilidades é de um lugar da gente compreender o todo, avaliar o todo, intervir no todo e orientar de forma vinculada para que essa família se sinta segura e também atendida. Então, o nosso primeiro movimento com a família não é nem questionar e muito menos julgar, é acolher. Se você é pai, mãe, um profissional que convive com uma criança com altas habilidades, super intensa, inteligente e difícil, é necessário saber reconhecer o que é as altas habilidades, porque isso vai mudar completamente o destino desta criança e dessa família. E profissionais que tomam cuidado com essa intervenção ou que fazem essa intervenção de forma adequada, realmente são reconhecidos, indicados e estão fazendo a diferença na vida das famílias com crianças com altas habilidades. Então, se você é um profissional que atende famílias ou que vem se deparando com isso no consultório, ou conhece alguém que está com essa questão, compartilhe esse vídeo, leva essa informação, orienta esses profissionais ou essas famílias de um outro jeito.